Olha só, muita gente por aí já sabe qual é o seu tipo de 4 letras, né? Tipo INTJ, SFP, e acha que, pronto, decifrou o mapa da própria personalidade. Mas, e se essas letras forem só a ponta do iceberg? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar fundo na arquitetura, na engenharia mental que está por trás de todo esse sistema. Sabe essas 4 letrinhas que a gente vê em todo lugar? Então, elas não são o sistema em si. Elas são, na verdade, uma espécie de atalho, um código que aponta para algo muito, mas muito mais profundo e dinâmico sobre como a nossa mente realmente opera no dia a dia. E é aqui que está o pulo do gato. A verdadeira força desse modelo não está nas letras isoladas, mas no que elas representam. E o que elas representam é uma hierarquia, uma ordem única de processos mentais. Imagina só, não são 4 caixas separadas, mas sim a planta baixa de um edifício mental inteiro. Ok, então, vamos começar a desmontar esse código que todo mundo conhece. Tá na hora de espiar a engenharia por trás dessas 4 letras. Para a gente entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para o trabalho de Carl Jung, na década de 1920. Ele percebeu uma coisa incrível, que não importa a cultura, não importa onde a pessoa nasceu, todo mundo usa um conjunto de ferramentas mentais básicas para interagir com o mundo. E foi ele que deu o nome para elas, funções cognitivas. E são essas aqui as 8 ferramentas mentais. Entender como elas funcionam é tipo descascar a primeira camada da cebola, sabe? É a base fundamental para a gente decifrar todo o resto. Vamos lá. Primeiro, como é que a gente percebe o mundo? Basicamente de 2 formas. Tem a sensação, o S, que é super pé no chão. Foca no que é concreto, no que os 5 sentidos captam, sabe? O que é. E do outro lado tem a intuição, o N, que é mais abstrata. Ela busca padrões, conexões, o que poderia ser. Ela está sempre de olho no quadro geral, nas possibilidades. Ok, a gente pegou a informação. E agora, para decidir? Também temos 2 vias. O pensamento, o T, funciona como um juiz imparcial. Usa lógica, princípios objetivos. A pergunta é: isso é verdadeiro ou falso? Faz sentido? Já o sentimento, o F, decide com base em valores, na harmonia do grupo. A pergunta é: isso é bom ou mal? É o certo a se fazer? E olha, um ponto super importante aqui. Sentimento, nesse contexto, não tem nada a ver com o estar emotivo. É um processo de avaliação, também racional, só que baseado em valores humanos. E é agora que a mágica acontece. Pega cada uma dessas 4 funções que a gente acabou de ver, sensação, intuição, pensamento e sentimento, e pensa que cada uma delas pode operar de 2 jeitos. Ou ela está voltada para fora, para o mundo, que é o modo extrovertido, ou ela está voltada para dentro, para o nosso mundo interno, subjetivo, o modo introvertido. Quando a gente faz essa combinação, 4 vezes 2, pronto, temos as 8 funções cognitivas. Essas são as verdadeiras peças de Lego que constroem qualquer tipo de personalidade. Só que tem um detalhe, né? Todo mundo tem acesso a essa caixa com 8 ferramentas. A grande questão é que a gente não usa todas elas do mesmo jeito, nem com a mesma habilidade. Existe uma ordem, uma hierarquia, uma preferência que define a nossa essência. E é essa hierarquia que a gente vai entender agora. Essa organização tem um nome técnico, que é pilha de funções, ou function stack em inglês. E, gente, é aqui que mora o segredo de tudo. É essa ordem das ferramentas, essa hierarquia, que define de verdade um tipo de personalidade. É muito, mas muito mais importante do que as 4 letras sozinhas. Para ficar mais fácil de visualizar, pensa nessa pilha como se fosse uma equipe dentro da nossa cabeça. No comando, tem a função dominante, que é o herói da história, o nosso superpoder natural. Dentro daquele suporte, tem a auxiliar, tipo o pai ou a mãe, sabe, que traz equilíbrio. Depois vem a terciária, que é a criança, super criativa, adora brincar, mas às vezes é meio imatura, especialmente sob pressão. E por último, a inferior. Essa é a nossa aspiração, é o nosso ponto fraco com certeza, mas também é a nossa maior fonte de crescimento. Beleza, já vimos a teoria, mas agora vem a parte que todo mundo estava esperando. Como é que a gente pega aquele código de 4 letras e descobre qual é a nossa própria pilha de funções? Vamos lá, vamos decifrar isso juntos, passo a passo. Olha, o segredo todo, a verdadeira pedra de Roseta para decifrar esse código, está na última letra, o J ou o P. A função dessa letrinha vai muito além de dizer se alguém é organizado ou flexível.
O papel técnico dela é a chave mestra que abre o sistema inteiro. E a regra é surpreendentemente simples. Se a última letra é J, de julgamento, quer dizer que a função que a pessoa mostra para o mundo, a função extrovertida dela, é uma de decisão, ou seja, pensamento ou sentimento. Agora, se a última letra é P, de percepção, a função que ela mostra para o mundo é uma de coletar informação, sensação ou intuição. Entender isso aqui, sério, é entender o sistema todo. Bom, vamos botar isso em prática para ver como funciona? Vamos pegar um tipo como exemplo. Que tal o STJ? Vamos lá. Passo 1. Achar a função dominante, o herói. A primeira letra é E de extrovertido. Isso já diz pra gente que o herói dessa pessoa é uma função extrovertida. Ok, agora a gente olha a última letra, J. Lembra da regra? O J diz que a função extrovertida é uma de julgamento. E qual é a função de julgamento do ESTJ? É só olhar a terceira letra, T, de pensamento. Pronto, matamos a charada. A função dominante é o pensamento extrovertido, ou T. Beleza, achamos o herói. Agora, passo 2, a função auxiliar. Ela existe para trazer equilíbrio, então a lógica é simples. Se o herói T é extrovertido, a auxiliar tem que ser introvertida. E se o herói é uma função de julgamento, o T, a auxiliar tem que ser uma de percepção. Qual é a função de percepção do ESTJ? Olhamos a segunda letra, S de sensação. Então, juntando tudo, a auxiliar é a sensação introvertida, SI. E pronto, o código está decifrado. A gente consegue ver a arquitetura mental completa do STJ. O herói, T, organizando o mundo lá fora com eficiência. O pai-mãe, Si, usando toda a experiência do passado como um guia seguro. A criança, Ne, explorando novas ideias só por diversão. E lá no fundo a aspiração, Fi, um universo de valores pessoais que é, ao mesmo tempo, o ponto fraco e o maior portal para o crescimento pessoal. Muito bem. Agora que a gente já sabe como o sistema funciona, vem a pergunta que realmente importa. Tá, mas e daí? Para que serve saber tudo isso? Olha, o objetivo de conhecer a própria pilha de funções não é, de jeito nenhum, colocar a pessoa numa caixa, num rótulo. É exatamente o contrário. É entregar um mapa para o autodesenvolvimento. Um mapa que não só mostra os pontos fortes, o território que a gente já domina, mas que, mais importante ainda, ilumina aquele caminho mais difícil, o caminho para integrar nossos pontos fracos e nos tornarmos pessoas mais completas. E agora a gente chega numa dúvida muito comum. Aquele teste super popular, o 16 Personalities. Usa as mesmas 4 letras, né? Então, é a mesma coisa? A gente está falando do mesmo sistema? E a resposta, que pode surpreender muita gente, é não, não é a mesma coisa. Essa distinção é fundamental. O sistema que a gente explorou aqui hoje é baseado nas funções cognitivas de Jung. É um modelo de tipos. Já o teste 16 Personalities, ele na verdade pega essas letras e as adapta para um outro modelo, o Big Five, que é o mais usado na psicologia acadêmica. O Big Five não fala de tipos, ele mede traços numa escala, tipo quanto de cada característica a pessoa tem. Por isso que ele até adiciona aquela quinta letra, o A ou T, que mede o neuroticismo. Resumindo, são duas ferramentas diferentes com duas teorias completamente diferentes por trás. No fim das contas, o grande valor de entender esse sistema é que ele nos dá um vocabulário, uma linguagem neutra para a gente poder falar sobre as nossas diferenças. As pessoas enxergam e processam o mundo de formas diferentes não porque tem algo de errado com elas, mas simplesmente porque as suas arquiteturas mentais são diferentes e cada arquitetura tem a sua própria genialidade. Então, fica claro que a personalidade não é uma sentença, não é um destino final. É, na verdade, um ponto de partida. É um mapa que mostra não só onde estamos, nosso território familiar, mas também aponta para as terras desconhecidas, aquelas que guardam um maior potencial de crescimento e aventura. E a pergunta que fica no ar é: para onde esse mapa pode levar cada um de nós?